A Bíblia nos adverte sobre as nossas ações e eventos futuros que ocorrerão. No entanto, existe um verso que muitos consideram o mais assustador na Bíblia, Mateus 7, 23. Nesse verso, Jesus declara publicamente que nunca conheceu aqueles que agiram perversamente, desconsiderando seus mandamentos, e os afasta de sua presença. A mensagem mais famosa de Jesus, conhecida como o Sermão da Montanha, foca nos corações dos ouvintes, tanto seus discípulos quanto o público em geral. Esse longo e excelente sermão conclui ressaltando a necessidade vital de obedecer esses mandamentos de Cristo. Ele enfatiza que apenas professar a religião externamente não é suficiente para entrar no céu, por mais impressionante que pareça. Jesus é aquele que tem autoridade para julgar e decidir sobre a vida e a morte dos homens. Ele estabeleceu a lei de Cristo, mostrando que não basta apenas chamar Jesus de Senhor, mas devemos reconhecê-lo como nosso mestre em nossas palavras e ações. É importante que nossas palavras e profissões estejam alinhadas com essa crença quando oramos a Deus ou conversamos com outras pessoas. Deus conhece nossos corações e desejos verdadeiros e não se contenta apenas com demonstrações externas de respeito. Os elogios trocados entre os homens são apenas gestos educados e não atos de verdadeiro serviço, portanto não têm valor aos olhos de Cristo. Mesmo que pareça persistente pedir algo repetidamente em oração, não faz sentido se nossos pensamentos e sentimentos internos não estiverem alinhados com nossas palavras externas. Nesses casos, somos apenas instrumentos barulhentos, sem propósito real. No dia do julgamento, muitos dirão a Jesus que profetizaram em seu nome, expulsaram demônios e fizeram milagres. No entanto, suas alegações serão inúteis. Mesmo que tenham fervorosa crença, sua causa é fraca. Suas petições serão rejeitadas, apesar de implorarem com urgência e invocarem o nome do Senhor. É possível que alguém seja um pregador, com talento e chamado para o ministério, e até ajude outros a alcançar o céu, mas ele mesmo não o alcance. Ter sucesso no ministério não garante a salvação pessoal. Realizar expulsões de demônios em nome de Jesus também não é garantia de salvação. É importante lembrar que Judas expulsou demônios, mas era o filho da perdição. Fazer maravilhas, como falar em línguas e realizar curas, pode impressionar as pessoas, mas a verdadeira santificação e amor são o caminho aceito por Deus. A graça e o amor são mais excelentes do que mover montanhas. Em resumo, a Bíblia nos adverte sobre a importância de viver de acordo com os mandamentos de Cristo, tendo um coração transformado e genuíno, ao invés de apenas professar a religião externamente ou realizar feitos impressionantes. Deus conhece nossos corações verdadeiros e requer que vivamos em obediência a Ele, com amor e santificação verdadeiros. Se eu tiver fé suficiente para mover montanhas, mas não amar e ajudar os outros, eu não sou nada. A graça levará um homem ao céu sem realizar milagres, mas realizar milagres nunca levará um homem ao céu sem a graça. Observem que o coração deles estava focado nessas obras. Eles confiavam nessas obras e em sua maravilha. Devemos ter cuidado para não depender apenas de privilégios e desempenhos externos, pois isso pode levar-nos a nos enganar e enfrentar a destruição eterna, como muitos outros com falsas crenças. Ao pronunciar a sentença, Jesus lhes declarará solenemente: Nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21. Nem todos que chamam Jesus de Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de seu Pai Celestial. Ele os rejeita com base no motivo e fundamento deles. É possível que pessoas tenham reputação de piedade, mas ainda se envolvam em comportamento iníquo. Essas pessoas são consideradas praticantes de iniquidade. Aqueles que escondem seu comportamento imoral atrás de uma fachada de respeitabilidade acabarão sofrendo as consequências. Jesus nunca os conheceu. Ele sempre os conheceu como hipócritas e corruptos de coração, assim como conheceu Judas. Cristo desejava a presença desses convidados durante sua estadia na terra. Ele acolhia os pecadores, mas quando ele retornar em glória, ele os lançará fora. Cristo só aceita aqueles que o servem além de uma mera profissão. Aqueles que têm apenas uma mera profissão serão negados por ele no último dia.
Isso nos lembra que as pessoas podem cair de grandes esperanças para profundas misérias, como podem ir para o inferno pelas portas do céu. É importante levar essa mensagem a sério e refletir sobre nossas crenças e ações. Jesus mostra, por meio de uma parábola, que ouvir suas palavras não nos trará felicidade se não as praticarmos. No entanto, se ouvirmos e as praticarmos, seremos abençoados em nossas ações. Portanto, todos aqueles que ouvem as palavras de Jesus e as colocam em prática são como um homem sábio, previdente e sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Mesmo quando a chuva, as enchentes, os ventos sopraram e bateram contra essa casa, ela não caiu, porque tinha sido fundada sobre a rocha. Por outro lado, aqueles que ouvem as palavras de Jesus e não as praticam são como um homem tolo e estúpido que construiu sua casa sobre a areia. Quando a chuva, as enchentes, os ventos sopraram e bateram contra essa casa, ela caiu e foi uma grande queda. Os ouvintes das palavras de Cristo são aqui divididos em dois grupos: aqueles que ouvem e praticam o que ouvem e aqueles que ouvem e não praticam. Cristo pregou para uma multidão mista e os separa assim, como fará no grande dia, quando todas as nações serão reunidas diante dele. Ouvir Cristo não se limita a apenas ouvi-lo, mas a obedecê-lo. Observem que não é o suficiente apenas ouvir as palavras de Cristo. Entendê-las, lembrá-las, discutir sobre elas, repeti-las ou disputar por elas. Devemos ouvi-las e colocá-las em prática. Façam isso e viverão. Lucas 11, 28. Porém, ele disse: bem-aventurados, felizes, favorecidos por Deus são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam continuamente. João 13, 17. Se vocês conhecem essas coisas e as praticam fielmente, são abençoados, felizes e favorecidos por Deus. Mateus 12, 50. Quem faz a vontade do Pai que está nos céus, crendo em Jesus e seguindo-o, é meu irmão, irmã e mãe. Mateus 12, 50. Aqueles que apenas ouvem as palavras de Cristo e não as praticam, estão sentados no meio do caminho para o céu. O objetivo geral dessa parábola nos ensina que o único caminho para garantir nosso trabalho para nossa alma e eternidade é ouvir e praticar as palavras do Senhor Jesus. Essas palavras neste sermão da montanha são totalmente práticas. Devemos sentar, assim como Maria, em submissão a Ele e dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nossa prioridade máxima deve ser garantir nosso lugar no céu. Devemos nos certificar de que seremos bem-vindos nas moradas eternas quando enfrentarmos nossos momentos finais. Muitos não se importam com isso, pois é a última coisa em seus pensamentos. Eles estão construindo para este mundo como se fossem estar aqui para sempre, mas não se preocupam em construir para outro mundo. Devemos fundamentar nossas esperanças do céu na plenitude do mérito de Cristo. Muitos professam esperar IR para o céu, mas apesar dessa rocha, muitas pessoas cometem o erro de depositar suas esperanças em um fundamento de areia. Isso é uma decisão tola. Tudo além de Cristo é areia. Alguns constroem suas esperanças em sua prosperidade mundana, outros em sua profissão externa de religião e nos privilégios que desfrutam, e nas práticas que realizam nessa profissão e na reputação que alcançaram. Ele foi ouvido por causa de sua submissão reverente a Deus, sua impecabilidade e sua determinação inabalável de fazer a vontade do Pai. Nos é dito porque Deus sempre ouve as orações de seu Filho. Disse que Jesus foi ouvido por causa de sua submissão reverente. Como mostramos essa submissão reverente? Hebreus 5, 7 se refere ao momento em que Jesus orou no jardim do Getsemane, e essa é a descrição do que aconteceu naquele momento. Submissão reverente. Consiste em dizer ao Pai: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Consiste em renunciar nossa própria vontade e aceitar a vontade de Deus. Segundo, dedicando-se genuinamente a Deus. Dedicação fala de um compromisso do coração que não é facilmente desfeito ou desencorajado. Em 2 Crônicas 15, 14, vemos que eles fizeram um juramento ao Senhor com voz alta, com trombetas e buzinas. Todo o povo de Judá se alegrava com esse juramento, pois haviam jurado de todo o coração e buscaram a Deus sinceramente. E Deus permitiu que o encontrassem e lhes deu descanso por todos os lados. É essencial perceber que eles encontraram descanso após se dedicarem genuinamente a Deus.
Da mesma forma, podemos encontrar verdadeiro descanso quando escolhemos ser verdadeiramente dedicados a Deus. Quando somos verdadeiramente dedicados a Deus, naturalmente desfrutamos de sua proteção e esse compromisso de coração absoluto o agrada. Quando somos verdadeiramente dedicados, é natural carregar sua presença e, portanto, ver suas manifestações sobrenaturais. A verdade é que algumas pessoas que são chamadas pelo nome de Deus, porque são frequentemente vistas em sua casa, têm corações que estão tão longe do Deus vivo. Terceiro, devemos ser sacrificial em nosso caminhar e trabalhar com Deus. A administração com Deus requer um certo nível de sacrifício, pois às vezes a obediência pode ser inconveniente para a nossa carne, embora seja necessária para caminhar nas bênçãos de Deus no futuro. O sacrifício geralmente envolve nosso tempo, habilidade, energia e recursos para ver o avanço do reino de Deus na terra. Daniel vem à mente quando falamos desse tipo de sacrifício. Ele abandonou seus confortos como um dos principais conselheiros do rei e colocou sua vida em risco apenas para se manter dedicado a Deus em oração. Ele desafiou aquela ordem porque estava pronto para sacrificar tudo pelo prazer do rei a quem servia. Em resumo, para servir a Deus de maneira aceitável, devemos vir com submissão reverente, dedicar-nos genuinamente a Ele e ser sacrificial em nosso caminhar e trabalhar com Ele. Se gostou desse conteúdo, deixa teu like, subscrever no canal e ativa o sino de notificação para não perder próximas curiosidades bíblicas.